Olá, aqui é o professor René Descartes. Olha o nome dele aqui, é Descartes, tá? O S você não pronuncia, porque é francês, é Descartes. Bem, como eu falei, René Descartes, ou simplesmente Descartes, ele era um francês, tanto filósofo quanto matemático. E isso é importante, porque vocês vão ver que ele é muito importante na área das ciências também. Então ele contribuiu para o que a gente chama de filosofia da ciência. Ele, nós vimos isso na aula passada, faz parte do movimento racionalista. O que diz o movimento racionalista, em resumo, do que a gente acabou de falar na aula passada? Eles dizem que o conhecimento é inato, diferente do empirista. O empirista diz que o conhecimento é adquirido através das experiências externas, que a pessoa nasce sem nenhum conhecimento e ela vai adquirindo a partir do momento que ela, com seus sentidos, vai se relacionando com o meio. O racionalista, pelo contrário, ele diz que o conhecimento é inato, já nasce com a pessoa. Então, é uma coisa que está dentro da pessoa. E aí, através da razão, porque esse conhecimento inato vem da razão, do nosso cérebro, é isso que ele está querendo dizer. E aí, através dessa razão, é a única fonte do conhecimento. Então, a partir da razão, você consegue alcançar o conhecimento. Então, essa é a diferença dos racionalistas para os empiristas. E Descartes acreditava que a ciência deveria ser prática e não especulativa. Então, como eu falei, essa veia dele mais matemática acabou influenciando a sua filosofia da ciência, porque ele dizia que a ciência deveria partir para a prática, então fazer experimentos, aquilo que vocês veem em ciências. Então, testar as coisas e não ficar só na especulativa, falar, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Então, colocar a mão na massa mesmo para ver e provar as coisas. Então, Descartes, no seu famoso livro O Discurso do Método, porque Descartes foi muito importante para o desenvolvimento do método científico, um dos caras importantes para isso. Ele vai dizer algumas coisas que são regras para chegar ao conhecimento. Ele dizia que a verdade é absoluta. Então, ele acreditava na verdade absoluta. Eu, assim como Descartes, eu concordo com ele nessa frase. A verdade é absoluta. E aí ele diz que nada é verdadeiro até ser reconhecido como tal. E aqui, o que ele está querendo dizer com isso? Que enquanto você não conseguir provar aquilo, você não tem como falar se é verdadeiro. Então ele acreditava que a gente pode conseguir provar a verdade através de experimentos. Então você tem que reconhecer aquilo como verdade. E os problemas da vida têm que ser analisados e resolvidos sistematicamente, ou seja, de forma organizada. Então você vai organizando, tentando resolver o problema, como se fosse um quebra-cabeça e você tem que resolver aquele quebra-cabeça. Então isso aqui ajuda a formar todo o pensamento científico. E como que ele falava para resolver esses problemas de forma sistemática? Ele falava que a gente deve partir da premissa mais simples, ou seja, das questões mais simples, e você vai juntando questões mais simples e vai chegando no problema mais complexo, que é o sistema cartesiano. Aliás, esse sistema cartesiano é o sistema que vocês aprendem hoje na escola. Então, em vez de vocês aprenderem as coisas tudo de junto de uma vez, ou seja, filosofia, ciências, matemática, geografia, história, nós aprendemos de forma separada, ou seja, de forma mais simples. Então, vamos aprender aqui ciências, com outro professor você aprende geografia, com outro professor você aprende história, com outro professor você aprende português, matemática, porque aí depois vocês conseguem, com essas informações, criar um sistema mais complexo. Então, esse é o sistema cartesiano que a gente aplica na escola hoje. Até hoje a gente aplica esse método. E aí o processo tem que ser sempre revisto, tem que ficar revendo isso para que nada seja omitido, ou seja, nada seja deixado de lado. Então você tem que ver se está tudo certinho na sua sistematização, na sua organização das coisas. E aí Descartes ficou com uma frase muito famosa dele, desse racionalismo dele. Ele diz, penso, logo existo. O que ele está querendo dizer com isso? Quer dizer, se eu penso, ou seja, se eu tenho razão, eu existo. Então a existência dele está atrelada a pensar. Pelo fato dele pensar, da gente pensar, conseguir usar nosso cérebro, nossa cuca, para pensar as coisas, a gente sabe que a gente existe. Então, ele está querendo dizer, eu sei que a minha vida tem sentido por causa que eu consigo pensar. Então, esse é o pensamento de Descartes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus.